Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu vou falar sobre o pastor David Leonardo, que ficou conhecido no meio gospel ou entre as figuras celebridades gospel, passando a ser uma dessas, quando fez um vídeo dando uma espécie de palestra ou passando uma mensagem de autoajuda. Bombou esse vídeo e principalmente quando o jogador Neymar postou algumas mensagens desse próprio pastor nas suas redes sociais, e aí ele ficou conhecido, acabou conhecendo o próprio Neymar e disse que o Neymar era seu príncipe. Eu fico pensando, um camarada que diz isso, meu príncipe, meu querido, meu isso, meu aquilo, se tem sinceridade naquilo, se tem verdade ou é apenas pelo quesito monetário, pelo quesito fama, porque, querendo ou não, o Neymar deu alguma ajuda para o camarada ter a fama que tem ultimamente. Eu andei procurando, isso está numa informação da revista Veja, que ele tem a mesma assessoria que Simone Simaria e que o Whindersson. Uma dessas, Simone Simaria também disse que teria se convertido ao Evangelho, o Whindersson Nunes conhece também o Evangelho. Enfim, a grande questão é que esse pastor virou o pastor Tim, o pastor da teologia coaching, e que parece que agora veio para ficar, apesar de existir com outros nomes, com outras roupagens, há muito tempo atrás, travestida um pouco de teologia da prosperidade ou junta, embutida, agora vem nessa vertente que pega as massas mais jovens. E isso é perceptível, inclusive, em igrejas que outrora não se tinham essa pauta, esse estilo de pregação e começam a permitir para atrair os jovens, como é o caso, inclusive, da instituição a qual pertencia a IPDA, na figura, na pessoa do Davizinho. Porque o que o Davizinho está tentando implementar é uma das coisas, nós podemos colocar, é esse evangelho coach, esse evangelho de autoajuda, técnico, de procurar compreender o outro, de ajudar. Isso até não seria errado, pois até do evangelho, amar o próximo a si mesmo. No entanto, é óbvio que esse evangelho, quando ele vai ao extremo, ele faz uma coisa perversa que traz um tipo de pecado muito terrível, que é passar pano para erros, que é a aceitação de você na condição de um pecador, e que não precisa deixar algumas práticas, e que Deus é soberano, que Deus perdoa todo mundo. Claro que Deus perdoa todo mundo, é óbvio, mas tem que ter o arrependimento. Se não tem o arrependimento, não adianta. E esse evangelho caiu como luva para a juventude, mocidade. Você vê pessoas que nem têm credo religioso, ou têm, ou visitam, ou frequentam alguma instituição religiosa, ou eram conhecedores da palavra porque o pai é pregador, é pastor, a mãe está na igreja. Eles postam nos seus meios, nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre mensagens ligadas a esse. Não tem só ele, tem vários outros aí conhecidos, David Leonardo. Porque eles gostam de um evangelho um pouco mais raso, mais simples, uma coisa mais profunda não querem, e depois não tem renúncia. Eu posso ficar do jeito que eu estou, eu não preciso crucificar a minha carne, eu posso estar na balada lá, arranjando a fé, arranjando um boy, né? A mulher, no caso, no homem, arranjando uma mina.
porque eles utilizam inclusive esses termos nas suas pregações, umas pregações até com bastante gírias ou de acordo com o palavreado dos jovens. Então eu posso estar lá na balada, mas eu posso estar lá com Jesus, eu estou lá tomando meu Billy Nights e estou lá com Jesus, porque Leonardo aqui é meu pastor, é meu guia. Às vezes guia o condutor cego. Então você percebe que esses têm evidências, têm fama no meio, celebridades do mundo gospel e no mundo todo, né? Eu digo o mundo todo, não só o mundo evangélico, mas o mundo secular. E assim sendo, quem prega uma palavra verdadeira do evangelho, como muitos por aí, claro, com equilíbrio, não sou defensor de extremismo, por outro lado, sou contrário ao extremismo do conservadorismo ou do conservador e também do extremismo do liberal. Temos que ter um ponto de equilíbrio. Tanto o extremo do conservador como o extremo do liberal, eles têm audiência. O equilibrado é difícil ter. Uma pessoa que tenta passar mensagem bíblica com fundamento bíblico não tem tanta audiência assim. Ou a palavra do Senhor não é aceita daquela forma. Por exemplo, chegasse diante do Neymar, um pastor, e dissesse: meu caro, abandona a sua farra, abandona as suas curtidas com as mulheres, os problemas que ele teve aí com aquela, inclusive foi lá para Paris, que deu o que deu, que muitos já devem saber. Com toda certeza, o Neymar não ia postar os vídeos dele, ou as mensagens. E muito menos esse pastor me chamar Neymar de príncipe. No máximo, meu camarada, meu irmão, pera lá, vamos aprender do Evangelho. Inclusive até a própria mãe, quando ocorreu aquele fato, disse que ele deveria voltar para a igreja, que foi criado na Igreja Batista Peniel, e que lá dava o dízimo, quando era garotinho, depois de grande, até não queria dar, depois deu, ou continua dando, e o pastor, claro, que vai saudar ele. Qual é o valor do dízimo? No mínimo aí, quase 1 milhão de dízimo. Sabe que não? Neymar, junto com contratos, com patrocínios, deve ganhar na faixa de 10 milhões para cima. Então, no mínimo 1 milhão, ou 1 milhão e pouco, que ele deveria dar o dízimo de acordo com aquilo que eles falam. Mas o dízimo, como eu já preguei aqui várias vezes, não tem nada a ver a dar para a instituição religiosa, e sim ajudar em pessoas, em benfeitorias. E nessas benfeitorias, se a pessoa quiser se alimentar dali ou viver dali, também pode. A pessoa que eu digo, aquela que contribuiu com 10%, você pode usufruir dos 10%. Os 10% não é para a instituição religiosa. Pois bem, então é isso que eu queria falar, com todo respeito à pessoa do David Leonardo. Eu vi a entrevista que ele deu para o programa de noite, o Danilo Gentili. Ele é de Santa Catarina, de Joinville, é pastor de uma igreja, me parece, pequena, por ali, no norte do estado de Santa Catarina, e ficou conhecido porque soube falar na linguagem do jovem, sem acusação, sem uma mensagem de renúncia. Jesus, quando veio Nicodemos diante dele, e ainda Nicodemos chamando Jesus de mestre, ele disse: necessário é nascer de novo. Ele não veio com conversinha, com marolinha aqui e acolá. Agora, esses pregadores modernos, eles não falam a verdade, porque a verdade, ela acaba traduzindo em nada, em nenhuma rentabilidade, não traz fama, não traz lucro, não traz patrimônio. Por isso que eles vão naquelas palavras bastante brandas, eufemistas, para conseguir os seguidores que têm grana, que têm condições financeiras, os famosos, para viver do Evangelho. Essa é a grande realidade. Não tem pecado viver do Evangelho, mas sim extrair luxo do Evangelho. Com o Evangelho, ganhar fama, poder e dinheiro, e corromper vidas, porque está lá no pedestal, com dinheiro, com poder e tal. Então tudo isso tem que ser analisado. Como eu disse,
Dificilmente esse David Leonardo, vendo, por exemplo, o próprio Neymar com 2, 3 garotas, vai dizer: ô Neymar, escolhe uma para namorar, tem um relacionamento sério, tu já tens uma esposa, porque a concepção bíblica foi uma esposa, que já tivesse um filho, conserta um pouco isso, vai ser bom para ti, você vai ser uma pessoa mais abençoada se fizer isso. Isso ele não vai dizer, ele vai dizer que é príncipe, porque tem dinheiro. Eu queria ver se ele ia dizer para um pobre, coitado, que não tinha nada a lhe dar, nem fama, nem dinheiro, de príncipe. Duvido. O rico é príncipe. O pobre é marginal, pobre coitado mesmo. Né? Essa é a grande realidade desses experts aí do Evangelho. Muitos que possam ver esse vídeo, que são fanáticos desse camarada, que tem um grande número de seguidores, pode até me xingar aqui, mas o que eu estou falando aqui é a pura verdade. Pode me chamar de mentiroso, pode me chamar de invejoso, pode me chamar de tudo, mas o que eu falo aqui é a mais absoluta verdade. Eu não gosto de fazer rodeios e muito menos de mentiras. Tem meu comentário, ainda cabe acrescentar, fazer um adendo. Ele teve uma problemática com o setor católico, que teria falado de Maria com um contexto de gíria, teve um padre que se manifestou contra e se resolveu por ali. Essa mensagem, um pouco ele está até certo, a questão é a gíria. A questão da gíria já demonstra como que é o evangelho, né, pregado aí por esses. Tomemos cuidado com essa coisa muito soft, muito leve, muito suave, muito boa. Satanás se transfigura em anjo para enganar os seus próprios escolhidos. E Paulo disse ainda que viesse um anjo trazer uma novidade, esse evangelho seria maldito, anátema. Tome cuidado. Eu vou ficar no simples, as palavras de Jesus. Claro que o Senhor quer coisas boas para nós. O Senhor tem palavras de ânimo, tem palavras de fé, corajamento, tem palavras de amor, tem palavras de ajuda, de prosperidade, mas também de exortação. Geralmente, esses pastores não pregam palavras de exortação. Palavras de vida eterna, como disse o próprio apóstolo Pedro, por isso que ele não foi com os outros, mesmo considerando o discurso duro de Jesus. Então, tome cuidado para não ficar de um lado nem do outro, e sim ter equilíbrio. Nem para o liberalismo só ver Deus como coisa boa, Deus como amor, como uma pessoa cheia de bondade, misericórdia, esquecendo que Ele também é justiça e que nós devemos andar no caminho certo, porque tudo que o homem semear ele vai colher, seja coisas boas ou más. Se plantou coisas boas, colherá coisas boas. Se plantou coisas más, colherá coisas más. E uma pessoa, como eu citei aí o exemplo do Neymar, poderia ser qualquer um, famoso ou anônimo, que está curtindo a vida em baladas, pode ter uma camisa escrita Jesus Cristo, pode ter a fé maior do mundo, não resolve o problema. Tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Eu me recordo, começo a falar e começo a me lembrar, certa feita que uma jornalista, me parece que de Israel, quando Roberto Carlos, o rei, né, no Brasil, foi fazer um DVD lá, perguntou sobre a religião dele. Ele disse que era um católico e a própria jornalista perguntou: ué, mas o catolicismo ele não permite você casar 2, 3, 4 vezes, como você é casado. Como é que você explica a sua fé, você ser católico, se você já tem 2 ou 3, 4 casamentos, você já passou algumas mulheres? E não é o catolicismo que prega isso, é Jesus Cristo. Não sei como é que está a vida atualmente do Roberto Carlos, também não quero aqui dizer se ele vai ser salvo ou não, depende se ele se arrependeu, se eu tenho misericórdia nesse sentido. Pois o que eu digo é o seguinte: um evangelho coaching, ele fica falando só de Deus e não fala às vezes de arrependimento. Ele fala mais do que Deus tem para dar, mas não fala que a Bíblia mesmo diz: esforça, tem bom ânimo, para que Deus seja conosco, para que venha a bênção, para que se cumpra as promessas de Deus em nossas vidas. É necessário esforço, é
É necessário renúncia. É isso que eu estou a falar. Deus os abençoe. Abraço. Entenda que tudo é com equilíbrio. Entenda que Deus tem palavras para nós. E nem sempre as suas palavras são de acordo com a nossa própria vontade. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor.